tempo não, vambora para o vídeo. Muito bem, tá aí o Rafinha, seu primeiro trabalho nessa área no futebol. Ele jogou 3 anos, 23 no total, vitoriosíssimo na sua carreira. 3 anos aqui no São Paulo, aqui conquistou 2 títulos, a inédita Copa do Brasil e também aquela Supercopa Rei, que é num jogo só, em 2024. A estreia do Rafinha nessa coordenação do futebol será amanhã contra o Flamengo. O Lucas Moura, que só foi preservado no final de semana devido ao gramado sintético da Arena Barueri, retorna e pode começar jogando. E o Caleri, que também foi um pouquinho preservado, entrou só no finalzinho do jogo, deve começar como titular esse jogo diante do Mengão. O Alisson não foi pro Corinthians ainda, Glaucia e Eugênio, porque o São Paulo foi muito claro aqui pra gente. O atestado, o documento que libera o Alisson tá aqui, ó, tá assinadinho, liberado. Assim que o Corinthians depositar R$1 milhão na nossa conta, a gente envia esse papel pro Corinthians e o Alisson pode ser registrado. Resta saber quanto e se é que o Corinthians vai pagar esse milhão, viu, Glaucia? Esse é um porém. Né, que dupla, hein? Quem tá devendo pra quem aí? Quem paga? Senhoras e senhores, estamos de volta. Não paramos, nem vocês. Venham todos, porque nesta quarta-feira o São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro e é uma estreia cascudíssima, encara o poderosíssimo Flamengo no Maracanã, com todos os problemas do São Paulo, com tudo o que está acontecendo, vai encarar logo de cara o Flamengo, que está aguardando o time aí para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores. A gente vai falar do Flamengo também aqui nesse vídeo. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro. E as novidades do São Paulo, Rafinha foi apresentado, mas sobretudo vamos falar do campo, porque o Crespo precisa reagir agora, né? Falou que falou, não foi bem recebido pelo presidente, porque falou que a meta é 45 pontos, nem pelo Rafinha que acabou de chegar, então agora ele precisa reagir. Ele tem um grande pecado nesse seu começo de ano, que foi a derrota para a Portuguesa, tem a defesa mais vazada do Campeonato Paulista e tem o Flamengo pela frente. Então a tarefa para o Crespo não é fácil. Para ele virar esse jogo, ele precisa ir bem contra o Flamengo. É fácil ir bem contra o Flamengo? Não, não é fácil, mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui. E aí, Arnaldo Ribeiro? Salve, Tirone, salve, galera. É isso mesmo, o contexto é esse mesmo, o contexto de campo. Tem ainda o contexto fora de campo, que é o Crespo ter sido desautorizado, né, pelo presidente e pelo Rafinha. Que acabou de chegar. Então a gente vai ver se o Crespo vai reagir dentro de campo com o time, fora de campo nas entrevistas, pré e pós-jogo, se ele vai adequar o seu discurso, se ele vai maneirar, como disse o presidente, se ele vai dourar a pílula, se ele vai falar só do campo, tudo isso vai estar na estreia do Brasileiro contra o Flamengo. A questão do Crespo, eu acho que se ele conseguir o resultado ou reagir no campo, ele precisa, ele pode até, se ele quiser, se for do interesse dele, maneirar. Senão, a gente não sabe como é que essa relação vai continuar, porque a relação dele com o Massis é nova e com o Rafinha também é super nova, porque eles não trabalharam juntos, né? Até o Rafinha, na chegada, falou, eu conheço todo mundo aqui e eu estou conhecendo a comissão técnica. Né? É diferente um pouco. Então, veremos qual será o Crespo a partir do jogo com o Flamengo nessa quarta-feira. Vamos ver. Tem algumas questões, né? Porque eu acho que ele vai falar ou não de fora de campo, depende do que acontecer no jogo. Claro que a coletiva dele vai estar muito esperada. Se ele tomar uma cacetada do Flamengo, talvez ele volte ao tema de tudo que está acontecendo fora de campo. Não tem médico, não tem preparador, todo mundo foi embora, tal, chegou o Rafinha agora. Se o São Paulo não for mal, talvez ele se atenha a falar de coisas de campo e faça o que ele já fez, né? Na verdade, que é, quando perguntado no passado, aí reforço com a diretoria, e o departamento médico com a diretoria, que ele fez até outro dia. Agora que ele está mais acuado, que ele começou a externar, vamos dizer assim, as questões fora de campo, que não são desprezíveis, né? Vamos falar a real. Né? Claro que não. Não é que o cara, não é que, tá choramingando, precisa entregar mais, porque não é isso. O cara tá num time esmigalhado com um clube que os caras estão destruindo o clube por dentro e ele tá lá no meio, né? Abandonado, junto com os jogadores. Mas enfim. Eu acho que o termômetro até, Tirone, talvez ele preceda o jogo. Eu imagino que a pergunta na chegada do Crespo seja sobre 45 pontos do repórter que estiver lá. Vai começar o Campeonato Brasileiro, Crespo. E é a resposta, 45 pontos, que enervou o presidente e o Rafinha. Talvez ele já tenha uma resposta diferente já na chegada, antes mesmo do jogo. Vamos observar tudo isso a partir de amanhã. O time que entra em campo. O Crespo tem uma coisa, além de tentar fazer alguma coisa, de tentar jogar bem contra o Flamengo e tal, ele tem uma coisa que ele precisa resolver.
O time dele toma gol pra caramba e ele precisa resolver isso imediatamente. Já é uma questão. Essa marca já tá no Crespo 2026. O time que toma muito gol. O time que é exposto, não sei o que e tal. Diante disso, quem deve entrar em campo para encarar o Flamengo? Para mim, né, é uma marca que começa a ficar, a colar já no final de 2025 com aquela goleada pro Fluminense. Sim, 6-0, exatamente. E esse ano é isso, a defesa mais vazada do Paulistinha com 10 gols sofridos. É aquilo, eu ousei no jogo contra o Palmeiras, antes, no vídeo pré-Palmeiras, falei, Crespo, pelo amor de Deus, não vá na onda, volte ao sistema de 3 zagueiros, pelo amor de Deus. Uhum. E eu vou de novo insistir, Crespo, volte ao sistema de 3 zagueiros, pelo amor de Deus, contra o Flamengo, a partir Ainda mais amanhã. Ainda mais amanhã, mas daqui para. Porque o São Paulo, de novo, ele só tem excesso no seu elenco na zaga. Então coloque zagueiros para jogar. E as formas, o São Paulo acho que não jogou pessimamente contra o Corinthians em Itaquera ou contra o Palmeiras lá em Barueri, quando jogou com 2 zagueiros apenas, mas ele foi muito vulnerável, né? Então, eu acho que eu imagino, até por ser o Flamengo, como você falou, que ele volte ao sistema de 3 zagueiros. Imagino que ele mantenha o trio de meio de campo, que, de uma forma ou de outra, é o termômetro do time de 2026, Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio. E na frente ele vá com Lucas e Caleri. Ou, melhor, Luciano e Caleri. Luciano e Caleri, isso. Lucas no banco. Então, essa é a questão, né? O Lucas descansou contra o Palmeiras. Ele não foi. Ao mesmo tempo, ele vinha tão. Então seria, é a hora dele jogar. O Luciano jogou o tempo todo, o Caleri entrou no fim. Então eu já achava que o Caleri jogaria, né, nesse revezamento. Seria Lucas e Caleri, mas eu não confio nisso, pelas partidas muito ruins que o Lucas fez. Então, eu acho que é uma dúvida aí. Lucas ou Luciano com o Caleri. Né? Agora, a terceira possibilidade não é possível. Com perdão do trocadilho ruim, Lucas e Luciano? Sem que centroavante fixo, eu acho que não. Eu acho que o Caleri vem voltando aos poucos, ele não entrou mal contra o Palmeiras. Não mesmo. Ele fez 2 gols contra a Portuguesa, então eu acredito, até pelo tamanho do jogo, que ele comece jogando. Eu imagino. Eu te pergunto isso porque eu acho que diante de tudo de todo o cenário do Lucas, talvez ele queira jogar e talvez o Crespo queira que ele jogue. Eu nem acho que ele deveria, não acho que ele está em forma. Eu acho que... Mas pelo seguinte, não jogou no Allianz, em Barueri, o melhor salário do time, maior salário do time não jogou, o cara nem estava lá, foi muito cobrado sobre isso. E talvez, não jogou, mas agora esse jogo aqui contra o Flamengo no Brasileiro, o cara vai jogar, você entendeu? É como se ele não jogasse, falasse assim, mas de novo o cara não vai jogar, vai se omitir mais uma vez, você entende? Sim. Eu sei que ele pode estar à disposição. Mas eu fico tentado a achar que talvez o Crespo fale, não, então o cara vai jogar, tá descansado, tá pronto, é o melhor time teórico. Não é mais, né? Não, acho que essa é a questão. Acho que essa é a questão. Mais do que ele. Não acho que ele não vai se omitir, ele vai estar disponível. Só que eu acho que ele não é mais a melhor solução para o time. Eu também acho, eu concordo com você. Então, eu acho que o Crespo tem que pensar muito no time essa semana, né? Então, é aí que tá. Para mim, seja no sistema com 3 zagueiros, seja em outro sistema, é Lucas ou Luciano. E hoje não dá para comparar os 2 jogadores. Né? Até porque, se você fala assim, então vou jogar os 3. Não, se jogar os 3 já não dá para fazer. Já não dá para fazer. Aí o time fica daquele jeito que a gente fala. Foi mais ou menos esse trio que jogou em Itaquera, só que com o Tapia começando no lugar do Caleri, que já faz diferença, porque o Tapia tem muito mais condição física hoje de fazer a pressão. Então jogaram Lucas, Luciano e Tapia no 4-3-3, mas eu não acredito nem no 4-3-3 e nem no Lucas titular contra o Flamengo. É um palpite. Eu também acho que não deveria. Acho que deveria jogar com 3 zagueiros e acho que o Lucas deveria começar no banco. É a minha... Bom, São Paulo Futebol Clube. Briga para não cair, como diria Hernan Crespo. Como diria Hernan Crespo, 45 pontos. Se o Crespo, que conhece o time, está dizendo isso, quem sou eu? Vai contra. Né? Briga para não cair. Briga para não cair, sim. É mesmo? O Campeonato Brasileiro é muito difícil, cara. Todo grande vai cair em algum momento. Eu acho que do jeito que está o São Paulo... São Paulo não cai, como diz o presidente. Flamengo caía, começou. São Paulo não cai, como diz o presidente. É a primeira vez. Eu acho Falavam que isso no a Corinthians introdução também. de pontos corridos... Não, o Corinthians já fez tanta barbeiragem para poder ter caído umas 10 vezes. São Paulo também. Não, brasileiro. O Corinthians, se tivesse rebaixamento 87, tinha caído, não sei quanto tinha caído, não sei quanto tinha caído. Não.
Eu acho que pela primeira vez desde os pontos corridos, o São Paulo está colocado em briga para não cair. Essa eu acho que é a novidade. Nunca teve. Não, ano passado teve, né? Não fosse o Crespo. O Crespo salvou o São Paulo. Mas ele não esteve Tava ameaçado. no começo do campeonato. Entendi. Da bola. Isso é verdade. Isso é verdade. Antes do começo do campeonato. Agora tá explicado. Durante as circunstâncias já levaram. Já levaram lá, algumas vezes. mas antes não. O Cigano aqui fala, um dos maiores corneteiros do chetismo nacional é o Cigano. É, o Cigano? É onde ele entra, ele vai lá e mete o pau. São Paulo é surpresa, pode colocar aí, diz ele, tá? E o Oliver fala, briga pra cair, mas não vai cair. É o Oliver, meu cachorro? O Oliver, não sei. Pode ser. Tá bem adestrado, hein? Se for, ensina depois. E o Alisson também tá num baixo astral, que é São Paulino, hein? A dúvida é em qual rodada o São Paulo vai ser rebaixado. É isso aí, otimismo. E o Codode fala, nos últimos 10 anos o São Paulo brigou para não cair em pelo menos umas 7. Não é verdade, Codode, porque quando chegou nas rodadas finais, o São Paulo já estava livre todas as vezes. Nunca chegou na última rodada Como o para cair. Internacional ano passado, por Internacional, exemplo. o Santos chegou. e tudo mais. Mas Nem nunca o aconteceu. Santos, etc. Pode acontecer esse ano. Pode acontecer. Aconteceu quanto? Talvez em 14? Ficou ali pertinho, né? Quase. Então, mas disputou escapou até a faltando final, 5 rodadas. Foi. Escapou. Deu uma 14 arrancada, foi né? Deu uma 13. arrancada depois da Copa Audi, Sim, né? O São Paulo nunca terminou na primeira A vez que o ali. São Paulo mais se aproximou da queda nas rodadas finais foi sob o comando do Rogério Ceni, que ele ganhou daquele jogo do Juventude na penúltima rodada, Isso mesmo. quando ele ainda tinha chance matemática, embora tivesse muita combinação, mas tinha chance matemática de não cair na penúltima rodada. Foi a vez que ele esteve mais próximo da queda. Verdade. Ó o Aí ganhou do Benedito aqui, ó. Juventude. G4 é ótimo, like de Ibiúna. Valeu, meu velho. Ô, Ibiúna, gosto, delícia. E o Marcos Efeitos fala, Na verdade, respeito o tricolor. essa expressão, ela voltou a ficar recorrente por conta dessas investigações. O tal do bicho molhado Deixa eu olhar, a grana ali, ó. Pá. é o linguajar do jogador para premiação paga em dinheiro, no vestiário. Muito bem, então tá aí o Rafinha se apresentando, né? Falou o que pretende Não no fazer. caixa, viu? Hã? Não no caixa. O bicho molhado é a expressão para... Você tem uma vitória, ganhou um jogo importante. Sim. Chega lá, na Tá hora, lá, tá lá o envelope. ou envelope, ou qualquer que seja a forma de pagamento. Enfim, essa foi uma das questões ali do que ele respondeu. Falou também sobre o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Reforçou que o São Paulo não pode estar no lugar que está. Mas o fato é que o São Paulo vai encarar nada menos do que o Flamengo amanhã na estreia do Campeonato Brasileiro, já com o Rafinha no apresentado. Né? E com sobre o Crespo ele falou, né, que no calor do momento ali, uma declaração que talvez um pouco além, o São Paulo não é para estar onde está, nunca entra para não disputar e tudo mais. Algumas coisas ali. E aí, Arnaldo, que tal a primeira aparição do Rafinha? Na verdade, eu acho que, como começou com uma comparação, ou evitando a comparação com o Muricy Ramalho, eu acho que o que ele pode fazer de diferente é, de fato, criar o tal elo entre jogadores e direção, coisa que não aconteceu com o Muricy Ramalho. Por diversos fatores. O Muricy Ramalho não tem mais ascendência sobre esse jogo. É como se fosse um cara notório no futebol que trata com outra geração. Essa outra geração, ela vive no WhatsApp, no Instagram, um empresário manda não sei o que lá. É outro trato. O Rafinha não. O Rafinha é o cara do WhatsApp, do Instagram, conviveu com os caras, era o líder do vestiário. E, de fato, os jogadores confiam nele. Confiam nele para, por exemplo, olha, o atrasado tal vai chegar a tal. Eu banco, eu tô... O elenco do São Paulo está completamente desamparado há anos. Há anos. Desde que começou a briga Belmonte e Casares no ano passado. O São Paulo sobreviveu ao ano passado rachado, sem escândalo ainda, sem renúncia. Mas não tinha... Os jogadores já estavam abandonados desde a época do Zubeldia. Completamente abandonados. E já sem o Rafinha, né? Coincidentemente, ele tinha saído do clube, tinha se aposentado, ido para o Curitiba e tal. Enfim, eu acredito que o dia a dia, de fato, melhore. E também ele possa, aí, em relação à comissão técnica, repare que ele falou, eu conheço todo mundo aqui, estou conhecendo a comissão técnica. Essa é uma questão. Ele não trabalhou com o Crespo, ele não foi treinado pelo Crespo. O Zubeldia adorava ele, mas ele não trabalhou com o Crespo, ele trabalhou com o Zubeldia. Né? É outra circunstância. E aí eu acho que o Crespo ele já tomou o tal do puxão de orelha do presidente. E agora eu acho que o Crespo, ele de fato não vai precisar falar mais sobre nada que não seja o campo. Talvez até quando perguntado ele faça o que ele fez no ano passado. Isso aí é com a diretoria. Quando ele chegou, a gente falou que mudou. O que mudou da chegada do Crespo para cá? Como o Crespo mesmo falou, saiu todo mundo. E ele foi sendo obrigado a falar das coisas.
É claro que essas circunstâncias todas, elas não justificam a substituição do Crespo contra a Portuguesa que levou o time à derrota. Não justifica. Mas é claro também que tudo isso que aconteceu interfere no trabalho do treinador e dos jogadores. E, de novo, não é porque o jogador está com o direito de imagem atrasado, como o Rafinha falou, foram campeões. Esse é um modus operandi que vem no São Paulo desde a pandemia com o Leco. É um absurdo. E o São Paulo convive com isso. O Corinthians, a gente tem que sempre diferenciar. O Corinthians optou por outra coisa. Nós não vamos dever 1 centavo, a gente vai dever para os outros. Aqui não vai faltar. Os outros, o Corinthians não paga 1 milhão para ter o Alisson. Ele não vai pagar. Agora não vai faltar para o Memphis Depay. Ou vai faltar alguma coisa que ele vai pactuar depois, não vai faltar para o Garro, não vai faltar para o Alberto, não vai faltar para o Mateuzinho, não vai faltar para o goleiro reserva, não vai faltar para o roupeiro, não vai faltar para o cara da cozinha, não vai faltar. Foi assim desde a época do Melo. Essa é uma diferença. E no Corinthians, quando teve essa situação toda de impeachment e tal, tinha um ex-jogador com trato com os jogadores, como o Fabinho Saudável, que é da geração dos caras. É o Rafinha do Corinthians, com outra atitude. Não é corintiano de coração, não jogou no Corinthians e tal. O Rafinha tem essas circunstâncias. Então, para efeito imediato, eu acho muito boa a chegada do Rafinha. Mas isso só soluciona o dia a dia, o treino e possivelmente também a comunicação. O resto está muito longe de ser resolvido. Não é o Rafinha que vai resolver o salário atrasado, a falta de jogador, né? Essa situação toda que está cometendo o São Paulo há muito tempo. Agora, talvez, tendo uma pessoa fazendo esse meio campo, literalmente, as outras tenham mais condição de trabalhar no que precisam. O Rui Costa nas contratações, o Crespo no treino do dia e assim por diante, né? Então, essa é a situação. E o São Paulo está em mutação, né? Na realidade, eu acho que desde que caiu o Casares, entrou o Macis, muita gente saiu, pouca gente entrou. E nós vamos ver qual é o efeito imediato disso, porque tem um efeito imediato no sábado. Primeiro, amanhã contra o Flamengo, em termos morais, em termos de autoestima. E no sábado o São Paulo tem uma decisão contra o Santos, em casa, né? Então vamos ver qual que vai ser essa. Hoje, por incrível que pareça, hoje, levando em consideração que vem na quarta, Flamengo, e sábado contra o Santos, até o mês de fevereiro, é mais importante contratar o Rafinha que um jogador de futebol. E, informação, o São Paulo confirmou hoje a venda do Rodriguinho para o Bragantino. Essa é uma coisa importante da comunicação e da mudança de 2 milhões, coisa que o Corinthians não quer pagar, 2,5 milhões de dólares ao vivo. Ao vivo não, à vista. Ao vivo também é bom, né? É a mesma coisa. Também é ao vivo, né? 2 milhões, não de reais, o Corinthians não quer pagar 1 milhão de reais. 2,5 milhões de dólares à vista, porque o Bragantino paga. O São Paulo poderia fazer duas coisas. O que vinha fazendo, agora a gente tem uma grana para contratar. O que o Corinthians faz? Não, a gente vai pagar os atrasados dos jogadores. Isso é uma informação? Essa é uma informação. Então, é 2,5 milhões de dólares para atrasados. Porque a prioridade agora é cuidar de quem está lá. Depois do caos, ainda tem 1 mês de janela, é a raspa do tacho. Não é o Palmeiras que está contratando jogador da Europa ou o Flamengo, né? Porque a janela europeia fecha agora em começo de fevereiro. Você tem 1 mês para reforçar minimamente um time que é fraquíssimo, para não correr risco no campeonato. E aí, não é que o Crespo simplesmente ele fez o diagnóstico real do que acontece no São Paulo hoje. Literalmente real. O time é fraco, o time tá... Só que assim, ele não falou com essas palavras, estou falando eu. Eu acho que ele não menosprezou nenhum jogador do São Paulo. Pelo contrário, ele não expôs, mas talvez ele tenha tirado o elan do jogador de futebol. Eu preciso acreditar em alguma coisa. O Rafinha lembrou de 2023, quando o Dorival chega, o Dorival é especialista nisso, o Crespo não é. O São Paulo estava destruído pela administração Rogério no dia a dia do CT, os jogadores queriam matar o técnico, e o time estava lá embaixo, o Dorival chegou assim, vocês podem, mais o que vocês estão fazendo, vocês vão ser campeões esse ano, aquele papinho, Dorival. E dá certo. Foi a mesma coisa, dá certo. Porque o jogador de futebol, sobretudo brasileiro, é acostumado a se encantar pelo canto da sereia. Mesmo no Palmeiras é assim.